Olá, professores! Olá, professoras! Tudo bem com vocês? Olha só que tela linda nós temos aqui. Nosso bate-papo hoje vai ser com a professora Tatiane, sócio fundadora da Aula em Foco, e com um super convidado, o professor Rodrigo Levi. Rodrigo, dá um oi para o pessoal aí. Oi, pessoal. Incrível, Boa professor da tarde. Univale de Santa Catarina. Dá um oizinho, Rodrigo, fala Oi, para a gente pessoal. quem é você. Tá bom. Então, boa tarde para todos. Eu sou professor aqui da Univale, da área de tecnologia, inovação, didática, e eu também atuo na educação básica, então também estou no olho do furacão nesse momento aí que nós estamos vivendo. Estou aprendendo, estou ensinando, dando curso, dando formação para a prefeitura, ao mesmo tempo recebendo formação nas instituições que eu trabalho como professor. E vim dar um recado aqui, contar um pouquinho. Eu estou na sexta semana já trabalhando com ensino remoto emergencial, né, nesse modelo. Então já apanhei bastante, já assim, aprendi bastante. Já estou com algumas coisas que já foram, já voltaram, já voltaram. Elas estão aprimoradas. Assim. E antes de tudo, assim, esse momento é uma oportunidade da gente olhar esse momento, é uma coisa que eu tenho falado, como uma oportunidade de aprender, de se desenvolver, de buscar novas ferramentas, melhorar o cinto de utilidades ali, né? E sair dele melhor do que entrou. Então, a gente tem conversado muito aqui nas nossas formações sobre isso, usar essa crise como uma oportunidade, assim, sabe? Então é isso. Que bom ter você aqui com a gente, Rodrigo. A gente Legal. está muito feliz mesmo. Humildemente aqui, né, nós da Aula em Foco estamos tentando colaborar da forma que a gente pode também. Dessa forma remota, a gente conversou anteriormente sobre a ideia de não ser um curso online, mas é um atendimento emergencial, remoto. E nós estamos fazendo essa gravação, professores, aí para vocês entenderem sobre essa gravação. Nós nos antecipamos com a gravação, porque eu e a Tatiana estamos em Curitiba, o professor está em Santa Catarina, está formando um temporal aqui, a internet está muito instável, então se a gente não consegue entrar ao vivo, a gente libera esse vídeo em respeito, em carinho a vocês, que com certeza estão aí reservando um tempo para estar com a gente. Então, muito obrigada, tá bom? Os comentários vão ficar abertos em todas as redes sociais e a gente vai respondendo, se a gente não fizer isso sincronamente, né? Assincronamente vai responder vocês totalmente com bastante carinho. A gente sempre faz, né, Tatiane? Isso mesmo. Inclusive, todos os contatos do professor Rodrigo Levi vão estar aqui nos comentários também, para vocês entrarem em contato com ele. Ele tem um blog, ele está aí conectado em todas as redes sociais e pode estar dando esse auxílio e essa ajuda nesse momento, né? A gente decidiu fazer esse encontro, primeiramente, para sugar um pouquinho todo o conhecimento que o Rodrigo tem aí e toda a experiência que ele está passando nesse momento, atendendo tanto a educação básica quanto a graduação também, e as formações com os professores. E a gente está aqui para tentar dar um suporte, uma ajuda, tanto para as professoras, para os professores, para as famílias também, Rodrigo. Tem muita família entrando em contato com a gente, pedindo ajuda, né, de como atender as crianças em casa, o que fazer para que esse momento com as crianças seja realmente significativo, né? Então, é muito importante a gente que está aqui no olho do furacão, como o Rodrigo falou, a gente dar esse suporte também para as famílias, né? E, primeiramente, para a gente focar um pouquinho mais com os pequenininhos, tem muita discussão no meio acadêmico do que fazer com as crianças pequenas, se trabalha ou não trabalha EAD com as crianças, que isso é um absurdo, porque as leis, diretrizes e bases não permitem isso, as diretrizes curriculares também não, a base também não, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não é EAD para criança pequena, né? EAD ele tem um formato muito diferente de formação, um formato de atender as pessoas ali dentro de uma plataforma, onde essa pessoa vai interagir com essa plataforma, tem todo um design estruturado para isso, com avaliações, né? Então, como a Kelly pontuou para a gente, é uma utilização emergencial. E por que isso é importante para os pequenos? Porque, principalmente na educação infantil, que é o primeiro momento que a criança está entrando em contato com essa educação escolarizada,
ela está construindo a identidade dela, né? Então, ela está construindo a identidade dela no âmbito familiar e ela começa a construir a identidade também no âmbito escolar, né? Conhecendo outros adultos, conhecendo outras crianças, interagindo com outras crianças, com outros objetos que são diferentes desse ambiente aqui interno. A Kelly e o Rodrigo sabem, eu tenho 2 filhos, né? E eles estão ali, principalmente nos primeiros dias, eles estavam assim muito preocupados e perguntando muito da escola, porque isso faz parte da cultura, isso faz parte dessa construção da identidade deles. Então é importante nesse momento a escola se fazer presente. E como que a escola pode se fazer presente? Utilizando a tecnologia. Nesse momento que a gente não sabe muito bem como a coisa vai andar, a escola tem que usar a tecnologia, né? Então, utilizar o WhatsApp, ligar para as crianças, coisas que eles fazem muito dentro da escola, né? Contar história, cantar música, fazer brincadeira. Então, tanto a professora ou professor que é referência dessas crianças tem que estar entrando em contato com essa criança durante esse momento para que a criança continue construindo essa referência, né? Continue construindo essa identidade. As outras crianças também da escola, então permitir e fazer webconferência com as crianças para que eles brinquem, para que eles conversem. Tudo isso é muito significativo nesse momento. Então não é fazer com que a criança sente ali, fique fazendo atividade especificamente, num formato tradicional, não é isso. Mas é pensar nessa criança, nos recursos que faz parte dessa cultura infantil dessa criança. Ó, inclusive tem um pedindo comida, né, filho? Lembra que a mamãe tá terminando? Tá bom. Pedindo comida, porque as crianças também, né, não param de comer nesse momento. Esse encontro é baseado em fatos reais totalmente. Daqui a pouco passa isso. O cachorro começa a uivar junto com o trem, então é bem vida real mesmo. Isso mesmo. Então, os elementos da cultura infantil têm que estar também nesse atendimento emergencial, né? Então, primeira sugestão que a gente pode dar para os professores e para os professores especificamente, auxiliem, ajudem as famílias na rotina. Ah, então quer dizer que eu vou interferir então na rotina da família, de manhã, de tarde, de noite? Não, mas traga uma sugestão. Por quê? Porque a criança, é importante ela ter uma rotina. A gente também, nesse momento de trabalho home office, se a gente não fizer uma rotina, a coisa não anda, né? Então, ter um momento certo que eu vou sentar aqui para escrever, para estudar, para ler, para comer, né? Para não ficar perdida aqui nas redes sociais. Então, tudo isso faz... Posso fazer um complemento do que você falou? Claro, por favor. Eu vivi um pouco isso como pai, porque eu tenho um menino no 2º ano do fundamental, né? E também como pai, eu fiz esse apelo para a professora mandar as atividades um pouquinho mais estruturadas para que a gente pudesse se planejar. O primeiro bloco de atividades que nós recebemos foi semana retrasada, porque a escola do meu filho optou em ficar 15 dias parada, se planejar e entrar depois, que eu achei bem bacana. Eles entraram meio organizadinhos assim, mas ela mandou 11 folhas de atividade para nós em PDF. Com alguns links e páginas do livro e tal. E eu e minha esposa, nós estamos trabalhando. Eu vou falar como pai, porque eu acho que me comunica também com professores que são pais e tal, né? Porque eu e minha esposa estamos trabalhando muito, a gente está trabalhando mais que o normal, na realidade, nesse momento, né? E só que com as crianças em casa, então geralmente eu trabalho de manhã, ela trabalha de tarde, né? E nesses horários, quando eu estou de manhã trabalhando, eu fico fazendo minhas coisas, à tarde eu faço lição com as crianças e atendo eles, dou atenção, brinco e tal. Então, a gente fez um apelo para a professora para que mandasse um pouquinho mais essa questão que você falou, planejado, né? Para que ela desse um pouquinho mais ajuda para a gente nesse sentido, porque ela basicamente parecia que ela transpôs um planejamento semanal dela para a gente, e a gente, eu vou planejar o que eu vou fazer na segunda, na terça, de manhã, de tarde, e a gente levou um susto, porque era bastante coisa, tá? Bastante atividade. A gente também pediu um pouquinho menos. Teve uma questão de contextualização. Algumas atividades precisavam que a gente contextualizasse para a criança, porque a parte matemática era fácil. O problema era explicar o significado que tinha nas coisas que estavam sendo trabalhadas.
E não tem problema, mas, nossa, tomava muito mais tempo do que uma operação matemática, porque aí a gente acabava acessando o Wikipédia e fazendo pesquisa e buscando. Quando a gente viu, tinha passado 3 horas, a gente estava fazendo uma lição das 20 que tinha para fazer na semana. A gente pediu. E como professor, eu sofri isso também, não como professor, mas numa das escolas que eu trabalho, dos pais pedirem esse planejamento, pedirem um pouco mais de organização, porque os professores estavam colocando as atividades meio aleatoriamente, bem na primeira semana. A gente começou, a paralisação das escolas foi na quinta, nós começamos na segunda nessa escola, tá? Então a gente não teve nenhum... Então, um professor põe na segunda, tu pôs na terça, tu pôs na quarta, tu pôs na quinta. Quando chegou na sexta, os pais, né? Vamos combinar isso direito, vocês põem tudo no mesmo dia para a gente organizar, vamos fazer uma planilha de atividades para que vocês, né, para que a gente possa organizar. E a gente chegou hoje tem um lugar onde a gente coloca mais ou menos orientando o aluno quanto tempo ele vai levar naquela atividade, mais ou menos que momento, né, ele deve encarar aquilo e tal. Então ficou meio organizadinho agora numa planilha onde tem os dias da semana e tem um cronograma, né, uma coisa meio cronológica assim. Tá? Colaborando com a fala de vocês, quando a gente faz um curso online, a gente tem que ter muito cuidado com o design instrucional, que é a instrução detalhada do que vai ser feito dessa navegação. E nós fomos surpreendidos com esse design instrucional, nós professores, a gente saiu de um plano de aula para um design instrucional que a gente nem sabia como fazer ainda. Pensando que não só o conteúdo tem que estar sendo acessado pelo aluno, mas que esse design instrucional, quer dizer, esse passo a passo tem que ser conversado com os pais, porque são eles que vão fazer esse acompanhamento. Perfeito. Então, fomos todos pegos de surpresa, né? Estou falando como mãe, como professora também, nessa transposição, daquele passo a passo, com bastante cuidado e detalhamento, para que a gente não só pegue o nosso planejamento e passe para os alunos como atividade. Então, isso é uma surpresa para todos nós também. Põe aí no nosso portfólio de aprendizado, aí, nesse momento de crise, né, que nós estamos vivendo. Aí. Põe um tópicozinho de aprendizado aí. E quando a gente está pontuando, muito interessante o Rodrigo trazer a experiência dele, né? Educação infantil, anos iniciais, que é o segundo ano que o filho do Rodrigo está, né? Como é importante o professor pensar que essa criança tem que sentar com um adulto para fazer, né? Quando a gente está falando de Fundo 2, ensino médio, graduação, esses jovens, esses adultos, eles têm autonomia para fazer sozinho. Então, a criança pequena, ela vai precisar do auxílio de um adulto. Então, isso o professor tem que pensar também. Eu vou colocar aqui essa atividade num formato, né, onde essa criança, onde os elementos da criança ali sejam respeitados, então vai ter ludicidade, vai ter brincadeira, ela vai aprender também questões intelectuais. E como que eu vou fazer para que não seja tão pesado para essa família? Porque uma das perguntas dos pais, Rodrigo, é assim, mas isso vai ser retomado depois na escola? Porque eu não sei se eu estou ensinando direito, eu não sou professor. Né? Então, nós somos professores, então a gente consegue ter uma dinâmica diferente dentro de casa, mas aquele pai que não é professor, como que ele vai fazer esse trabalho, né? Então, e é importante a gente pensar isso também, que isso depois na escola, quando tudo se normalizar novamente, isso vai ter que ser recapitulado, né? Porque o processo de construção do conhecimento também, ele tem uma linha a seguir, né? Então, você precisa fazer um feedback do que foi trabalhado dentro de casa, e trazer isso para a escola de novo, novamente, né? Posso fazer mais uma Claro. colocação? Isso Claro. esbarra numa concepção assim que a gente trabalha muito a escola numa concepção de ensino e pouco preocupação com a aprendizagem. Às vezes eu discuto muito isso numa disciplina que eu trabalho com os alunos aqui de graduação, né? A gente discute a diferença de ensino e aprendizagem, e a nossa educação está muito pautada no ensino, né? Alguém está te ensinando algo. Eu procuro com meus alunos, eu já estava acostumado com isso, não foi grande choque para os meus alunos ali, porque em geral eu gero para eles atividades onde gera aprendizagem para eles, com o mínimo da minha interferência. Então, em geral, meus alunos, assim, eles não estão sentindo tanto porque eu nunca me meti muito na aprendizagem deles. Em geral, eu gerava situações, problemas, discussões, onde ele participando, eu estava garantindo para mim que ele estava em contato com aquele objeto de conhecimento e estava assimilando aquele objeto de conhecimento.
porque ele estava ativo frente àquele objeto de conhecimento. E não escutando eu contar a história e falar e dizer para ele, né? Ele estava vivenciando através de um problema ou de um projeto. Isso eu tô conseguindo trabalhar nesse momento. Depois eu vou explicar melhor as ferramentas que eu estou utilizando, algumas estratégias assim, mas eu percebo isso nos pais e eu tenho respondido muitos e-mails e eu já respondi para pai assim, se ele fizer essa atividade que eu propus, assistir aquele vídeo, fizer esses exercícios, responder essas perguntinhas aqui, ele já aprendeu, pode ficar tranquila. Tranquilo, sabe? Você pode participar junto, talvez você aprende junto aí, então não se preocupe em tentar ensinar isso para ele, não precisa. Eu já gerei uma série de atividades para ele que ele vai aprender tranquilo isso aí. Isso é uma concepção assim que a gente vem discutindo bastante, porque a escola é muito pautada em ensino, né? Muito na figura do professor, como se isso fosse possível, né? E quando, na verdade, isso aí tem muito a se discutir nisso aí ainda. Rodrigo, e isso tudo... Por favor, Dani. E isso tudo vai se mudar muito também depois de tudo isso, né? Porque a gente vai começar a ver esse processo de ensinar e aprender também de uma forma diferenciada depois dessa pandemia. Eu fiquei bastante curiosa. Não, eu fiquei bastante curiosa, tenho certeza que os professores também, então, das suas estratégias, professor Rodrigo. Compartilha com a gente, então, por favor. Posso compartilhar? A gente teve uma situação realmente emergencial, né? Nós tivemos essa transição aqui no Colégio de Aplicação da Univale, onde eu sou professor de Educação Básica, e também no ensino superior, né, da Univale, aqui que eu trabalho com 2 turminhas ali. Nós migramos para esse momento emergencial remoto acho que foi na quarta-feira que parou, como eu falei, na segunda nós já estávamos começando. Mas a universidade, por ser grandona, ela tinha alguns recursos legais para caramba, de aulas para fazer live assim, para postar material, E para mim também não foi tão difícil, porque eu já tinha um pouquinho desses recursos na mão e tal. Uma ferramenta na educação básica que me ajudou muito, assim, logo de cara, com o ensino de matemática para ensino médio, foi o Khan Academy, tá? Ela me ajudou bastante, porque o Khan Academy, ele te dá trilhas de aprendizagem prontas para conceitos matemáticos. Então, eu estou trabalhando com o terceirão, trigonometria, né? Lógico que no dia a dia eu tenho aulas expositivas, né? Tenho aulas expositivas e a gente trabalha muito por resolução de problemas. A minha maior estratégia dentro de sala de aula como professor é a resolução de problemas. Eu trago problemas, de preferência problemas interessantes assim para eles, que eles se envolvam e a partir dali eu sei que gera aprendizagem e eu vou explicando conceitos e indicando ali na apostila, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo. E eu pensei, putz, eu vou tentar, como é que eu posso fazer isso? Eu comecei a usar o Khan Academy para essa parte expositiva, essa parte que eu fazia na sala de explicar os principais conceitos e comecei a passar para eles problemas paralelamente. E aí a gente tem algumas lives semanais, tem uma live por semana de 1h40, onde a gente conversa assim, que nem eu estou aqui com vocês. E aí nessas lives eles tinham problemas já indicados que eles deveriam ter lido e resolvido antes. Então, eu fiz meio que uma sala de aula invertida. A parte de explicação conceitual, eu deixava eles no Khan Academy, que tem vídeos muito bacanas. E ainda a vantagem do Khan Academy, porque eu consigo ter relatório de tudo que ele faz. Então, se o aluno falar para mim, mas eu vi os vídeos, eu vou calma lá, eu olho e vejo quantos minutos ele ficou em cada vídeo, tá? E aí, depois que o Khan Academy passa alguns vídeos, ele coloca alguns testezinhos rápidos para o aluno, mas é coisa rápida. Se a pessoa está ali esperta, está antenada, ela faz em 10, 15 minutos os testes. O vídeo tem 5, 10 minutos, os testes vão durar mais 15 minutos, 20 minutos, meia hora, ele mata uma parada ali. E então eu deixava essa parte e ainda tinha um registro de tudo, tem um registro de tudo que o aluno faz. Então, eu consigo fazer uma avaliação continuada com o meu aluno, que nem na sala eu não estava conseguindo fazer isso, tão certinho que nem está acontecendo agora. Eu tenho controle de tudo que o meu aluno está fazendo ao longo da semana. E nas lives, eu trago problemas de Enem, porque eu tenho uma demanda, são alunos de terceirão, de uma escola particular, problemas de vestibular, situações, problemas mais contextualizadas, e aí nós discutimos, eu dou dica e falo, esse problema podia ter sido feito assim, resolvo com eles, peço para que eles contem como é que eles resolveram, e a gente usa os momentos síncronos, né, como uma discussão. Então ficou meio que uma sala de aula invertida, não sei se vocês concordam comigo. Então hoje o Khan Academy eu recomendo muito para os professores, tá? Ensino Fundamental 1, ele já está alinhado com a BNCC. Então, eles têm
essas trilhas de aprendizagem, né? A verdadeira trilha de aprendizagem, porque ela ainda tem uma vantagem que é assim, ó, o aluno mandou uma mensagem para mim, professor, não estou conseguindo fazer o exercício. Eu falei, então vê o vídeo e tenta de novo, porque os exercícios são muito básicos e ele manda exercícios diferentes para todos os alunos, tá? Eles têm, assim, uma série de exercícios, eles têm 20 diferentes. Então é muito difícil 2 alunos fazerem a mesma. O aluno pode fazer quantas vezes quiser. Tá? Ele não, você põe um prazo, dentro daquele prazo o aluno pode repetir quantas vezes quiser, então ele personaliza um pouco, o aluno que precisa ver mais vezes, pode ver o vídeo de novo, tenta de novo, até você acertar todos os exercícios propostos, então ele gera um treino a mais para quem tem um pouquinho de dificuldade, e ele trabalha num nível bom, assim, ele não trabalha muita complexidade, a complexidade eu estou fazendo na parte de resolução de problemas, nos momentos síncronos, então essa é a primeira dica, assim, o Khan Academy. Eu até deixei para... Pode falar. Eles trazem exemplificações para Fundi 1 também, Fundi 2, ensino médio. Daí você compõe a sua trilha? Isso. Na verdade, ele, por exemplo, quando eu peguei trigonometria, eu abri tudo que ele tem de trigonometria, ele me mostra assim, eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Vamos ver se dá legal. Eu estou aberto aqui numa... Eu deixei aberto aqui até uma listinha de alunos aqui e tal, mas deixa eu pegar aqui Aqui, ó, cursos. Quando você entra, você tem essa opção de cursos. Isso aqui são todos os cursos do Khan Academy. Ele tem bastante matemática avançada, química avançada, física avançada, porque é coisa de engenheiro, tá? Lá do MIT, lá dos Estados Unidos. Mas ele tem aqui, ó, tá vendo? Ciências por ano da BNCC. Então, um professor do 3º ano, ele pode vir aqui. Aqui, ó, vou pegar aqui matemática, que é mais minha praia. Aqui, ó, matemática, vamos para um professor de 9º ano de matemática, quer ver o que o Khan tem para oferecer. Tá? Então, ele vai ter aqui, ó, os quadrinhos dizendo ó, números irracionais. Ele vai ter todos os conteúdos indicados na BNCC para trabalhar no 9º ano com matemática. Quando ele escolhe um tópico desse aqui, ou ele escolhe tudo, né? Ou ele escolhe um tópico específico, ele vai abrir a trilha, que ele sugere para você. Tá? Aqui ele está abrindo aqui. Ó. Então, ele está explicando aqui. Ó. Aqui tem... aproximação de números irracionais, aproximação de raízes quadradas, tem um vídeo, aí já tem aqui um exercíciozinho. Aí tem mais um vídeo, outro vídeo e 2 práticas aqui na direita. Ó. Então, eu assisto tudo que eu passo, né? Eu sempre faço antes, eu tenho uma conta como aluno fake, tudo que eu mando para os alunos eu recebo numa conta fake, eu tenho toda uma estratégia para entender bem o que está acontecendo, até para responder os que sempre falam que nada está dando certo, eles não conseguem fazer nada, tal. Que aluno é aluno, só muda de endereço, né? Mas a maioria está gostando e está elogiando, tá? Então, eu passo essas atividadezinhas aqui para eles e, nos momentos síncronos, a gente trabalha problemas mais complexos, onde eu já sei que eles estão com a base do conteúdo e eu posso trabalhar mais aprofundamento, complexidade, contextualização, coisa mais legal. Virou uma sala de aula invertida, né? Vocês concordam comigo? Sim. Né? Eu fico só com ativo com eles ali. A parte passiva de escutar, assistir, treinar rapidinho ali, eu deixei para uma plataforma, automatizou para mim. E eu ainda tenho um relatório de tudo que eles fazem. Tá? Muito bom. Todo mundo bem ativo e protagonista no seu... Exatamente. Então, mais 2 pontos só que eu queria comentar. Um ponto legal, assim, ó, esse é bem prático. Se o professor chegar aqui no Khan Academy, fez o cadastrinho dele, ele tem dentro dos cursos aqui, ó, um curso que é para professores, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui que a tela... Aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Tá bem no cantinho aqui, ó. Khan Academy para educadores, formação inicial. Vocês estão vendo aí na tela? Então, se o professor clicar aqui, ele vai passar por um curso que é como usar a plataforma, e é igual o aluno, assim, tem vídeos, exercícios, é no mesmo ritmo que um aluno tenha qualquer coisa que ele consulte aqui, tá? Eu tenho da escola que estão usando para física, por recomendação minha, tem bastante professores de matemática usando, que são amigos ali, que me pediram, e eu estou usando para computação também, porque eu trabalho computação para crianças, eu estou usando o Khan Academy para criança, adolescente, né, 7º e 8º ano. Tá? E a segunda coisa que eu queria falar para fechar essa parte, depois eu tenho mais uma dica legal, eu percebi uma coisa assim, um desenvolvimento de autonomia a mais no meu aluno que a sala de aula não permitia. Assim, sabe? Essa coisa de ter que encarar essa plataforma, fazer meio sozinho, isso
alguns alunos estão sentindo bastante dificuldade e alguns estão gostando, estão se sentindo bem de se ver protagonista do aprendizado, fazendo, escolhendo a hora e se organizando. Eu estou achando esse um ponto bem positivo desse momento para alguns alunos, tá? Isso é mais uma observação. Muito bom, Rodrigo, muito bom. E ela é bem completa, né? Ela é bem completa. Um monte de coisa. Componentes um monte curriculares, de matemática, né? Para professor de matemática, eu acho assim, ó, comece a usar agora e quando voltar, continue usando. Porque ela é legal para você usar. Você pode fazer isso. Coloque atividades para o aluno ao longo da semana e na sala trabalha problematização, contextualização, faz umas aulas mais legais, mais voltadas para a realidade do aluno, para o mundo, e deixa essa parte chata que o Khan resolve em casa lá, de conceitos. Eu recomendo muito. Olha, nós temos mais 10 minutinhos para a nossa conversa, então vamos... Nosso tempo limite aqui é 40 minutinhos, né? Eu acredito que essas dicas são incríveis, porque aqui, Rodrigo, você está compartilhando com a gente a sua experiência mesmo, né? O que você está fazendo verdade. Como pai, como professor. Isso é tão rico, né, gente? Isso é tão rico. Falando do ensino fundamental dos anos iniciais aqui, só para deixar algumas considerações bem importantes. Primeira coisa, essa criança dos anos iniciais do ensino fundamental, quando ela está ali no computador, ela está no celular, muitas vezes ela está buscando, né? Buscando filmes, jogos, brincadeiras. E hoje a gente está aí numa oportunidade incrível que vão considerar precoce ou vão dizer que realmente é uma oportunidade assim cheia de valores dessa criança buscar conhecimento também, né? E já instrumentalizando esses processos. Você falou da autonomia, isso já está sendo construído aí desde muito cedo, né? E é incrível como também a gente, como professor nesse sentido, a gente também tem que ter bastante paciência, e como pai também, porque eu já me peguei interpretando as questões que eu faço com o Rafael de acordo com a minha perspectiva e querendo ajudar o Rafael demasiadamente, fazendo um comparativo que eu achei incrível. Eu falei, meu Deus, que inocência minha. Tinha uma tarefa para ele fazer e que era para ele colocar uma imagem. A gente estava falando de um conteúdo super bacana sobre pão e circo na arte, como é que aconteceu essa coisa do pão e circo. E daí tinha uma questão, coloque uma imagem que representa o pão e circo na atualidade. Olha que legal, né? Eu achei incrível o material fazer essa relação de conhecimentos históricos com conhecimentos atuais. Na minha cabeça eu pensei, uma imagem, vamos lá no Google, vamos procurar uma imagem e vamos subir uma imagem. Mas não era a imagem da tarefa dele. Fiquei até frustrada, falei, poxa, eu estava achando que eu estava abafando, né? E eu falei, não, é para pôr a imagem, né? Fazer uma referência aí visual. Então, acho que a hora que o professor corrigiu aquela tarefa, falou, meu Deus, quem fez tarefa com ele, né? Que fez essa questão assim. Então, um pouquinho de paciência, a gente está criando autonomia. Com o passar do tempo, a gente vai realmente buscando, conforme vai ficando mais velho, é comum você comprar um curso na internet, fazer esse curso, e agora a gente está vivendo isso já com essas crianças aí. Eu acho que a gente está ganhando muitas questões. Sacrificando umas, mas ganhando outras que são curiosas também, né? Com certeza, Kelly. Diga lá, Rodrigo. Meu pai tem uma coisa que ele fala que ele tem 87 anos. Ele fala que na crise você pode perder ou você pode ganhar, né? Então, eu acho que a gente... Lógico que ele é turco, ele está falando de dinheiro, né? Mas a gente, como professor, pode ganhar muito conhecimento nessa história aí, porque a gente está sendo forçado, né? A se desdobrar e trazer uma série de recursos novos, e depois, pô, quando a gente tiver com esse aluno na mão, ali na sala de novo, olha como esses recursos podem potencializar algumas práticas, facilitar a nossa vida, né? Então, eu acho que tem um espaço aí para se desenvolver, pô, sensacional. Com certeza. Para a gente pincelar mais um pouquinho em relação aos pequenos, né? Esse professor que está buscando esses recursos, do que fazer, do que apresentar, pense que essa criança, ela é corpo, ela é movimento, né? Então, ofereça atividades não só onde as crianças vão ficar sentadas, vendo, visualizando vídeos, se apropriando de situações ali na folha de papel, né? Mas ofereça mais ludicidade, mais brincadeiras, caça ao tesouro, pega-pega,
colocar atividades intelectuais utilizando recursos de jogos de quebra-cabeça, de jogo da memória, né? Nós da Aula em Foco, a gente está trazendo várias questões ali nas nossas redes sociais do que esse professor pode sugerir junto com a família para que essa aprendizagem ela seja prazerosa para a criança, né? Para que não seja um momento de desafio para a família, onde ela vai tentar deixar a criança sentada ali e a criança vai ficar passando por um momento difícil sem conseguir realizar a atividade, vai ser entediante para ele, né? Mas trazendo a ludicidade, trazendo faz de conta, trazendo a história, né? Tem tantas pessoas interessantíssimas abrindo materiais aí no YouTube pra gente, tem a Fafá Conta, com contação de histórias, né? Tem um pessoal muito interessante, tem atividades, experiências científicas também que a gente consegue achar no YouTube. Então, assim, o professor é interessante porque ele está agora aberto para olhar para tudo isso e tentar fazer de uma forma aí, respeitando essa criança dentro das suas potencialidades, das suas possibilidades também, né? Então, esse é um desafio aí para esse professor que trabalha com a criança pequena, porque ela precisa dessa movimentação, ela tem essa necessidade, então é importante ele ter esse olhar também, né? Eu tenho eu estou vendo uma preocupação de professores em produzir muito material, e eu tenho, nas formações que eu tenho falado, com as pessoas que eu tenho falado, não se preocupar tanto, porque tem muito material bom na internet. O YouTube tem o youtube.edu, né, que tem toda uma curadoria já, que é lá da Fundação Lehman. Ali os vídeos já passaram por uma triagem, então você pode fazer uma segunda triagem sua, porque o professor tem que ser um curador de conhecimento, né? Vai escolher boas fontes, boas lugares assim para o aluno encontrar. Eu tenho feito, e aí só para dar um outro exemplo, quando o Canão tem as trilhas que eu quero, eu construo trilhas de aprendizagem usando aquela ferramenta Forms. Então, eu não gravo os vídeos, eu escolho bons vídeos, coloco bons problemas, bons vídeos, bons problemas, bons vídeos, e consigo também fazer boas trilhas para eles. Porque, lógico, eu estou falando de ensino médio que tem um conteudismo tradicional, né? Não que eu concorde totalmente com isso, mas é o que tem para hoje. Eu estou lá trabalhando, os alunos têm uma certa demanda para vestibular, Enem e tal. A escola também me demanda que eu cumpra os conteúdos que são determinados, logicamente, né? E eu tenho que trabalhar. Então, essas estratégias também visando uma realidade que eu vivo ali de conteúdo e trabalhar o conteúdo do começo ao fim. Eu construo trilhas de aprendizagem com vídeos. Eu já tenho uns 4 ou 5 canais assim que eu adotei assim para minha prática. E eu já usava antes. Às vezes o aluno falava, professor, eu estou com dificuldade. Aquele aluno que vem falar de aula particular. Eu, às vezes, falava, não, dá uma olhadinha nesse canal, nesse vídeo. Eu já fazia isso antes e agora tenho inserido esses bons vídeos aí, bons materiais, artigos, né? No ensino superior também artigos, outras coisas assim bacanas, para que os alunos possam usufruir. Sim. Honestamente falando, eu tenho muito orgulho dos materiais que a Aula em Foco disponibiliza gratuitamente no canal do YouTube. A gente deixa aqui o convite para vocês acessarem. Tem tanto material incrível. A Tatiane tem criado vídeos assim semanalmente, propondo mesmo, mostrando o vídeo das crianças, aplicando isso em casa com materiais super simples. A gente tem aulas estruturadas. Então, eu quero deixar o convite para todo mundo ir lá no YouTube e acessar essas aulas, porque elas são muito práticas. Eu não vejo nenhum problema de fazer essa transposição, sabe? Trazer aquele planejamento lá e os professores já encaminharem para os pais, com um diálogo para os pais de como fazer, com essas dicas, e aí trazemos o que a Tatiane falou, né? Que é essa vivência do conhecimento, mas de uma forma simples, significativa, e que também, né, gente, que olhe para os pais com carinho nesse momento, né? Que os pais estão acolhidos aí em fazer coisas que eles não precisam debruçar e estudar profundamente, mas que a própria aplicação já seja autoinstrucional aí, que o aluno a criança já vai vivenciando e incorporando no portfólio de conhecimentos aí que ela traz. Estamos acabando o nosso tempo, né? E, Rodrigo, a gente queria, assim, muito te agradecer, assim, por você estar aqui com a gente, conversando e trazendo a sua experiência. Você, além de um excelente profissional, você é uma pessoa incrível, né? Morro de saudade. O Rodrigo, para quem não sabe, ele morava aqui em Curitiba e agora mora em Santa Catarina. A gente tem saudades aí de você mais próximo da gente, mas que bom que a gente tem
a tecnologia para a gente conversar, né? Serve para isso também. Obrigado, queria agradecer muito o convite. A gente já tem essa parceria com a Olifoco, né? Já vem de um tempo aí, e vocês sempre que precisarem é só falar, é um prazer. O que faz eu acordar de manhã é estar falando sobre educação, discutindo educação, dando dicas, aprendendo. Então eu quero agradecer muito vocês duas, a Olifoco aí por essa oportunidade, sempre que precisarem é só chamar. Tá bom? Que bom. Então Muito tá bom, obrigada. gente. De coração, muito obrigada, e que a gente encare essa etapa com seriedade, de cabeça erguida, e que tudo passa. Isso também vai passar e a gente vai crescer muito com isso também. Valeu. É isso aí. Gente, um abração. Obrigada, tchau, gente. tchau. Obrigado. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.